Bom dia, muito bom dia. Sejam todos muito bem-vindos para mais uma manhã de estudos, uma manhã de estudo do Evangelho segundo o Espiritismo. Bom dia. Bom dia a todos aqueles que escolheram estar aqui nessa manhã de quarta-feira. Muito bom dia. Sejam muito bem-vindos. Bom dia, Maria Helena. Bom dia. Sejam muito bem-vindos para mais uma manhã de estudo, de oração, de conexão com Deus, com os nossos anjos guardiães, com aqueles que nos protegem, nos induzem, nos intuem. Muito bom dia a todos vocês. Bom dia, Lidiane. Muito bom dia. Que vocês tenham um dia de muita paz, de muita serenidade. Eu peço a vocês agora que sintam essa música lá no fundo. Bom dia, Marta. Sinta essa música lá no fundo. Se possível, vão para um lugar tranquilo, confortável, silencioso. Respirem fundo, pausadamente. Mais uma vez, respire fundo, sentindo essa conexão com Deus, com os espíritos protetores, agradecendo por mais um dia em que nos é concedida mais uma oportunidade de fazermos diferente. Peço agora a vocês que imaginem Jesus impondo as mãos sobre a sua cabeça e das mãos dele sai uma luz que vai se irradiando por todo o seu corpo, que se irradia pelo seu cérebro e tire dos seus pensamentos memórias ruins. Coloque só pensamentos positivos, de paz, de harmonia, de tranquilidade. Sinta essa música lá no fundo, tocando em seu coração. E essa luz agora vai em direção ao seu coração e tira toda a angústia, toda a ansiedade, todas as frustrações. Coloque somente o amor, a paz e a sabedoria para lidar com os problemas. E essa luz agora se irradie por cada cômodo da sua casa. Imagine essa luz envolvendo o seu quarto, a sua sala, a cozinha, todos os cômodos, o seu ambiente de trabalho, os seus colegas de trabalho, a sua vizinhança, os seus familiares, para que todos sejam irradiados por essa luz de paz e de harmonia. Pedimos a proteção para mais um estudo, para mais uma manhã de aprendizado, seguindo os ensinamentos de Jesus. Que assim seja. Muito bom dia a todos aqueles que chegaram depois. Bom dia, Gleiciane. Bom dia, Nuno. Sejam muito bem-vindos. Hoje nós vamos estudar o capítulo 14 do Evangelho segundo o Espiritismo. Honrai a vosso pai e a vossa mãe. Vós sabeis os mandamentos. Não cometereis adultério, não matareis, não furtareis, não prestareis falsos testemunhos, não fareis mal a ninguém. Honrai a vosso pai e a vossa mãe. São Marcos, capítulo 10, versículo 19, São Lucas, capítulo 18, versículo 20, São Mateus, capítulo 19, versículo 19. Honrai a vosso pai e a vossa mãe, a fim de viverdes longo tempo sobre a terra, que o Senhor vosso Deus vos dará. Então, esse é o capítulo 14 e ele trata de um dos 10 mandamentos trazidos por Moisés. Todos os demais mandamentos, os outros 9, são negativos. Não matarás, não furtareis. Esse é o único que é positivo. Jesus nos dá um comando, uma ordem. Honrai pai e mãe. Há 2 semanas atrás,
nós estudamos o capítulo 12, que é amar ao próximo como a si mesmo. E esse capítulo, esse mandamento, honrai a vosso pai e a vossa mãe, é uma consequência da lei geral de caridade e de amor ao próximo. Porque não se pode amar o próximo sem amar o seu pai e a sua mãe. Portanto, esse mandamento encerra um dever, um respeito maior, de piedade filial. Bom dia, Fernanda. Bom dia, Dr. Jacques. Sejam muito bem-vindos. A piedade filial, ela encerra um dever maior, não só de amor, mas de respeito, de atenção, de carinho, de cuidado, de submissão, de condescendência, que é aquela indulgência, de perdoar os defeitos deles, de transigência, de ser mais tolerante. São as doçuras do supérfluo, não só o necessário. É assisti-los na necessidade, na velhice, durante aqueles momentos em que eles mais precisam. Fazer com eles assim como eles fizeram conosco na nossa infância. Cuidar, assistir. Bom dia, Keila. Muito bem-vinda. Seja muito bem-vinda, viu? É um prazer ter vocês aqui. Então, não é só relegar aquele quartinho dos fundos para os nossos pais. Não é delegar a educação dos nossos filhos aos nossos pais. É cuidar, é dar carinho, é dar amor, é dar amparo. E honrar é exaltar, é elevar às alturas. É pagar uma dívida que ela é impagável. Porque o mandamento não é só amar, é muito mais amplo. É tudo isso que eu disse, é submissão, é carinho, é cuidado. Porque eles nos deram o bem mais precioso que nós temos, que é a vida. E esse dever de piedade filial, ele se estende a todas aquelas pessoas que fazem as vezes dos nossos pais. Os avós, que muitas vezes cuidam dos filhos, dos netos, o padrasto, a madrasta, porque eles não têm, eles fazem uma caridade muito maior, porque eles não têm aquela missão dos pais. Então nós temos que ter um respeito ainda maior por essas pessoas, porque eles fazem uma caridade desinteressada. Eles cuidam de filhos que biologicamente não eram deles. Então, esse dever de cuidado, de assistência, de carinho, de respeito. Nós vemos hoje em dia, na nossa sociedade, essa falta de respeito, de carinho com os mais velhos. Bert Hellinger, que é o criador das constelações familiares, quando ele foi criar esse método que é hoje muito difundido, muito conhecido mundialmente, ele foi para a África e ficou impressionado, maravilhado com as relações humanas lá. Porque lá, apesar da carência, da pobreza, existe uma plena harmonia. Eles vivem harmonicamente. E ele foi perceber que isso se deve a dois motivos. O primeiro é que eles respeitam a hierarquia. No clã, na família, no trabalho, na sociedade. E o segundo fato pelo qual se deve essa harmonia é pelo respeito. Há um respeito muito grande entre as pessoas se respeitam. Respeitam-se os mais velhos, porque eles nos trazem diversos ensinamentos, nos ensinam através das suas experiências. Então, o respeito e a hierarquia são virtudes que nós estamos deixando de lado. Nós estamos substituindo a maternidade, a paternidade pela amizade. Há uma inversão de valores. E quando há essa substituição, muitas vezes há um desrespeito à hierarquia, à submissão que nós devemos ter em relação aos nossos pais.
Eles são os donos da casa, não os filhos. Quando um pai, uma mãe, deixa o filho mandar na casa, ser o rei da casa sem limites, ele paga mais tarde com a ingratidão desses filhos. Porque ele não cumpriu a sua missão, o seu papel. Cada um tem o seu papel no mundo. E o filho é de respeitar os pais, independentemente de quem eles sejam. Muitas vezes nossos pais não são quem nós gostaríamos. Até porque na juventude a gente tem essa questão de renegar os pais, de achar que nós somos melhores do que os nossos pais. Mas depois nós vemos que nós nascemos exatamente onde deveríamos nascer, na família que devemos nascer. Então tem que haver esse respeito a essa trindade. Primeiro Deus, os pais e nós. Deve haver uma hierarquia. E se nós desrespeitamos essa hierarquia, nós sofremos as consequências. Os mais velhos, nós tivemos uma educação rígida, muitas vezes autoritária. Mas essa educação não foi de todo ruim. Porque se você está assistindo essa palestra buscando os ensinamentos de Jesus, buscando a evolução, o melhoramento, quer dizer que ela deu resultados. Formou cidadãos de bem, com limites. Claro que a gente não pode exigir a perfeição dos pais. Nós somos seres humanos imperfeitos. Seres humanos imperfeitos criando seres humanos imperfeitos, em busca do melhoramento, da evolução. Sempre a gente erra tentando acertar, mas nós devemos inserir valores morais de respeito e de hierarquia nos nossos filhos. Como diz Emmanuel, a ciência da educação é ensinar, repetir e esperar. Então, muitas vezes, os nossos pais falam milhões de vezes a mesma coisa. A educação é pela repetição. E a gente ensina e a gente espera o resultado futuramente. E você deve estar se perguntando, tenho certeza, mas eu tenho que honrar o meu pai, a minha mãe, que foi ausente, que me abandonou, que não me assiste moral e materialmente? E eu digo que sim. É fácil? Não. De nenhuma forma é fácil. Ninguém falou que seria fácil a nossa passagem por aqui nesse planeta de provas e expiações. Mas os pais merecem o nosso respeito e o nosso carinho, independentemente de quem eles sejam. E eu dou 3 motivos para isso. O primeiro é porque eles nos deram a vida. Nosso bem maior, independente do que eles fizeram depois, só pela oportunidade que eles nos deram de recomeçar, de melhorarmos, eles já têm o direito a nosso respeito, a nossa consideração. O segundo motivo é porque eles nos dão, muitas vezes, com as suas atitudes, o exemplo de como não ser, o exemplo negativo. De como não agir com os nossos filhos e quebrar esse ciclo, porque cada um só dá o que tem. Muitas vezes o meu pai não recebeu o carinho do pai dele, então ele não me dá carinho. Então é o momento de eu quebrar esse ciclo, de fazer diferente com os meus filhos, de ser presente, de dar carinho, de dar amor, de pagar o mal com o bem. Isso é o que nós aprendemos aqui na doutrina espírita. Essa reforma íntima, essa necessidade de amor, de carinho, de compreensão, de se colocar no lugar do outro, de não julgar as outras pessoas, porque não cabe a nós julgar. Esse é o terceiro motivo. Não cabe a nós julgar os nossos pais, cabe a Deus. Nós devemos seguir os ensinamentos de Jesus. Nós aqui que estamos estudando, que nós temos um entendimento maior, ainda há mais essa cobrança
de compreender os outros, de se colocar no lugar dos outros, de retribuir o mal com o bem, de não julgamento, de não nos vitimizarmos. Ao invés de falar, eu sou assim porque meu pai me abandonou, eu tenho esse problema porque meu pai me abandonou, eu tenho dificuldade de relacionamento, eu tenho dificuldade no emprego por causa disso, desse motivo. Porque meu pai é autoritário, minha mãe é autoritária. Não. É o momento de dar a volta por cima, de ser resiliente, de tirar dessa lição, desse problema, um aprendizado, uma lição. E dizer, não, eu sou mais forte justamente porque eu não tive o amor do meu pai. Eu sou vencedor. Eu venci todos os obstáculos justamente por isso. Eu fiz do limão a limonada. Então é tirar aprendizado de todas as oportunidades, porque nós aprendemos aqui que tudo tem uma razão de ser. Se nós passamos por isso, porque pode ser em decorrência de atos praticados em vidas passadas. Por exemplo, eu fui um mau filho na outra encarnação e nessa eu estou sofrendo as consequências desses atos, tendo um pai ausente. Ou muitas vezes eu também sofro as consequências de atos praticados nessa vida. Muitas vezes eu não dou atenção aos meus pais, eu não dou carinho. Há uma reciprocidade. Então nós devemos quebrar esse ciclo a partir dessa geração. Com esse estudo, com essa aprendizagem, a gente mudar o nosso comportamento. Claro que o carinho, a gente é construído aos poucos, com o tempo, é gradativo. Mas só de não guardar rancor, ressentimento, já é um início. De não alimentar esse sentimento de ódio, de raiva. Porque o que a gente emana para o mundo, a gente recebe de volta. Então, se a gente emana amor, se a gente não cultiva esse ódio, a gente melhora e recebe boas energias. Então, essa importância também, esse estudo nos mostra a importância também da educação que é concedida aos nossos filhos. Para que esses filhos tenham atitudes diferentes. Cuidem de nós no momento em que nós precisamos. Na velhice, numa situação de doença, de desamparo, problemas financeiros, sendo uns pelos outros, ajudando. E nós incutimos essa educação nos filhos desde criança. Porque a personalidade da criança ela é formada até os 7 anos de idade. É como se fosse uma argila molhada, em que ela é possível moldar. Depois disso, ela vira um barro duro. Vocês já viram um barro duro? Então não é possível a gente moldar mais. Isso é a personalidade da criança. Por isso a importância de acompanhar todos os atos dos filhos e ficar atentos a todas as atitudes. E cortar lá na raiz as más tendências. Porque nós temos que ter consciência que os nossos filhos, apesar de crianças nessa encarnação, são espíritos imortais e que já vêm com más tendências. Então, quando você vê seu filho chegar lá da casa do amiguinho com um brinquedo, você tem que cortar lá na raiz. Não é tapar os olhos, fingir que não está vendo, porque isso é uma má tendência de pegar o que é dos outros. Quando você vê seu filho batendo no coleguinha, você vê seu filho xingando, maltratando animais, isso é uma má tendência que tem que ser cortada lá na raiz. Lá no início, enquanto é criança. Não é fingir que não está vendo, não é tapar os olhos, ficar lá no celular e fingir que não está vendo essas atitudes dos filhos. Porque lá na questão 208 do Livro dos Espíritos, Kardec pergunta se os espíritos dos pais, eles exercem influência sobre os filhos. E eles nos respondem que os pais têm por missão desenvolver os filhos pela educação. É para eles uma tarefa. E se falharem, serão culpados. Quer dizer que sempre nós vamos acertar? De forma nenhuma.
Mas a nossa missão é passar valores morais aos nossos filhos, de educação, de respeito, de amor ao próximo, de caridade, fraternidade. Agora, se esses filhos vão aproveitar os ensinamentos dos pais, aí já é do livre-arbítrio deles. Eles, como filhos, como adultos, eles têm o livre-arbítrio de fazer daqueles ensinamentos dos pais o que bem entenderem. Mas aí, os pais terão cumprido a sua missão de educação, de incutir valores morais. E como que a gente coloca esses valores morais nos filhos? Através da evangelização também. A evangelização é muito importante para ensinar os valores, o exemplo de Jesus Cristo como nosso modelo, nosso guia. Para que eles conheçam, para que Jesus seja o super-herói deles. Isso é o que é passado na evangelização. Para eles conhecerem os superpoderes de Jesus e se espelharem nele como exemplo, como modelo a ser seguido. A importância dos pais incentivarem os filhos a participarem da evangelização 1 hora por semana. E são incutidos valores morais que vão reverberar por toda a eternidade no comportamento deles. Os valores do respeito, do amor ao próximo, seguindo sempre os ensinamentos de Jesus. Porque a gente não obriga o filho a tomar banho, o filho a estudar matemática e português. Então, a gente tem que obrigar o filho a participar da evangelização, a seguir os ensinamentos de Jesus Cristo, independente da religião. Ele tem que ter valores morais. E isso, quando criança, eles não têm essa noção, essa consciência, então cabe aos pais, é missão dos pais incentivarem isso. E também cabe aos pais darem exemplo. Se você quer que seu filho não pegue algo de outra criança, por que você pega? Se ele vê você pegar, ele vai pegar de outra criança. Então a importância do exemplo. Se você não quer que seu filho fume, então você vai fumar 2, 3 maços de cigarro por dia? Com que autoridade você vai proibi-lo de aos 12, 13 anos começar a fumar? Se entregar ao vício? Então, essa é a importância do exemplo, da educação pelo exemplo, que nós vamos receber quando nós estivermos na velhice, precisando dessa gratidão e desse reconhecimento, desse cuidado dos nossos filhos. Outra questão muito importante nesse capítulo é a gente associar esse honrar pai e mãe com a alienação parental. Você sabe o que é alienação parental? Às vezes você não sabe pelo nome, mas isso é uma prática muito comum, porque hoje é muito comum os casais serem separados. E muitas vezes juntos também isso acontece. De um pai ou aquele que exerce autoridade sobre o filho, por exemplo, um avô, falar mal do outro, denegrir a imagem do outro, xingar, menosprezar, agir com indiferença. E isso é aos poucos. Um pai ou a mãe vai falando mal do outro, vai incutindo na cabeça da criança isso, denegrindo a imagem dele, proibindo uma visita, proibindo um contato, muda para um lugar distante para o outro não ter contato, usa o filho para atingir o outro. Eu não estou falando aqui daquele que oferece o risco. Claro que tem pai, tem mãe que oferece risco para o filho. Mas eu não estou falando desse caso. Eu estou falando daquele que não supera o divórcio, a separação e usa o filho para atingir o outro. Tem consequências inimagináveis no comportamento do filho. Porque vai afastar o filho do pai. Muitas vezes, a maioria dos casos, quem faz isso é a mãe. Às vezes, inconscientemente. Então, a gente precisa tomar muito cuidado com as nossas atitudes. Porque a presença do pai é muito importante para o filho.
E é muito importante incentivar essa aproximação, esse contato, de não vincular esse contato com a pensão alimentícia, com o valor financeiro. Porque quando há o contato, quando há o carinho, tudo isso é consequência. Então é muito importante os pais tomarem cuidado para não denegrirem uma imagem do outro. Porque nós somos criados à imagem e semelhança. Nós somos frutos dos dois. Ninguém faz o filho sozinho, precisa do pai e da mãe. Então essa é a importância, nós somos metade pai e metade mãe. Então nós precisamos dessa referência. E é muito ruim quando eu já vi isso de perto, vivi isso de perto, quando um fala mal do outro, mesmo que seja coisas insignificantes. Seu pai é um vagabundo, seu pai é um mulherengo, sua mãe não presta, sua mãe... Então são termos que a gente deve evitar ao máximo, porque isso reverbera no futuro. Isso tem consequências no futuro que vocês não imaginam. Isso é tudo muito sutil, muito velado, muitas vezes não é explícito. Muitas vezes não fala da forma que eu estou falando aqui, mas vai criando na mentalidade da criança imagem negativa do filho, do pai ou da mãe. Então é muito importante reconhecer e pensar antes de falar, porque nós precisamos de ter contato, até porque nós ficaremos idosos, nós ficaremos doentes, nós somos pais e a gente não quer que essa situação se perdure. A gente quer o contato dos nossos filhos, mesmo que inconsciente, mesmo que a gente não saiba, mas é importante essa conscientização. Principalmente agora nesse momento de pandemia, a gente viu o quanto é importante essa aproximação, o quanto os idosos precisam de cuidado, de carinho, de atenção, de uma visita, de uma palavra amiga. Essa é a verdadeira significação do amor ao próximo. Amar os pais como a gente ama a nós mesmos. Então, se nós somos filhos, péssimos filhos, nós sofreremos as consequências disso no futuro. Então tome muito cuidado com as atitudes de falar mal dos pais, de ter tolerância com os pais, com os mais velhos. Todos nós, com a graça de Deus, ficaremos mais velhos e todos uns precisam dos outros. Nós sempre precisamos uns dos outros, do carinho, do cuidado. Ninguém vive isolado. Então, se hoje você acha que é um peso carregar, cuidar dos seus pais que já estão idosos, saiba que isso é um privilégio. Não veja isso como um fardo, veja isso como um privilégio de ter a presença dos pais, de ter a possibilidade de cuidar, às vezes não materialmente com dinheiro, mas com o carinho, com o cuidado, com a atenção. Isso é muito importante. É muito importante nós aproveitarmos os momentos e não deixarmos essa oportunidade passar. Exercer na sua plenitude esse mandamento maior, que é de amar o próximo. E como é possível amar o próximo se nós não amamos os nossos pais? Aqueles que nos deram a vida. Aqueles que muitas vezes dão o que tem de melhor. Porque a gente não pode exigir do outro o que ele não teve. Muitas vezes a gente só dá o que a gente tem. Então, se o pai não teve carinho, muitas vezes ele não passa esse carinho adiante. Então, quebre esse ciclo. Seja você, a geração da sua família, que vai quebrar esse ciclo. Que vai dar o carinho ao seu pai, independente de quem ele seja. Independente das suas atitudes. Exerça o amor. Assim como Jesus nos ensinou. Amar ao próximo como a nós mesmos. Perdoar.
não julgar. Isso é o que eu peço para vocês. Não guardar ressentimento, não alimentar o ódio nos seus corações. E sim o amor, alimentar o amor. Muitas vezes isso vem com o tempo, é gradativo, é lento, mas só de não alimentar esse ódio já é um início muito grande. E pensar muito bem antes de falar mal do outro, denegrir a imagem do outro. É o que eu deixo para vocês, é o que o estudo dessa semana do Evangelho, do capítulo 14 do Evangelho segundo o Espiritismo, nos ensina a perdoar e a amar incondicionalmente. E nesse momento de reflexão, nós vamos mais uma vez encerrar, sentindo essa música lá no fundo, ouvindo, sentindo essa paz, essa tranquilidade, agradecendo a Deus, a Jesus, por mais esse momento de oração, por esses ensinamentos maravilhosos que Ele nos deixou, de amor ao próximo, de piedade filial, que Ele nos permita tirar dos nossos corações todo o sentimento ruim, todo o ódio, todo o rancor, todo o ressentimento. Peça agora que Ele tire, arranque do seu coração o sentimento de ódio, de rancor, e que no seu lugar coloque amor, piedade, cuidado, carinho, atenção. Que assim seja, graças a Deus. Que vocês tenham uma excelente semana, de muita paz, de muita tranquilidade. Fiquem com Deus. Beijo.